Vidas em risco. Ônibus em Taubaté rodam com pneus carecas. Passageiros viajam com medo. Tem muitos ônibus aí que estão em péssimas condições mesmo, que pneu careca, motor, parece que não tem feito manutenção. E as vans do transporte alternativo também circulam sem manutenção. Eu evito de pegar tercetal. Eu peguei agora porque fazia quase 1h30 que eu estou no ponto do ônibus e eu não conseguia ônibus. Tá horrível. E ainda não está pronto o local para onde empresas de ônibus e comerciantes da rodoviária nova de Taubaté serão transferidos. O terminal está parcialmente interditado, mas continua tendo movimento. Nós estamos aguardando as empresas de ônibus que vão vender as suas passagens, montar os containers para atender a população. Cultura em risco. Justiça determina a interdição do Teatro Municipal de São José dos Campos. O prédio teve o alvará cassado porque precisa de mais uma saída de emergência. Mosquito de alto risco. Idosa de 62 anos pode ser a segunda morte por dengue em Caraguatatuba. Secretaria de Saúde ainda aguarda o resultado de exame. No estado de São Paulo, só em janeiro, a doença matou 7 pessoas. De volta ao trabalho, funcionários da GM aceitam um novo layoff de 5 meses com estabilidade no emprego e retomam a produção. Quarta-feira negra no Campeonato Paulista. Na Série A3, Taubaté perdeu mais uma. E a Águia, com técnico novo fazendo aniversário, só empatou e saiu da zona de classificação. De olho no bicampeonato mundial, o surfista Gabriel Medina posa ao lado do troféu do título do ano passado. As competições começam na Austrália neste final de semana. O que é notícia no Vale, Litoral e Serra, você vê agora no Band Cidade, segunda edição. Muito boa noite. Boa noite. O Band Cidade de hoje começa mais uma vez denunciando as condições precárias do transporte público em Taubaté. Os ônibus da empresa ABC que prestam serviço para a população rodam pela cidade, Anda, com pneus carecas. Pior, Márcio, é que milhares de pessoas que dependem dos coletivos correm riscos diariamente. E as vans do transporte alternativo, que poderiam ser uma opção, também não oferecem as mínimas condições de segurança. Nos ônibus da ABC em Taubaté, a insegurança também embarca com os passageiros. E junto com eles roda o perigo. Os coletivos circulam com pneus carecas, rasgados, sem as mínimas condições de aderência. Tem também aqueles com selo de reformado, mas mesmo assim não aliviam o medo. A gente anda porque precisa, né? Senão a gente não andaria, não. Se nós, às vezes, estamos com o carro na estrada, o guarda para, olha, o pneu tão careca, só multado, vê o carro até prendido. Por que os ônibus da prefeitura, os ônibus da ABC podem circular assim? Por que a polícia não vê isso aí? Até o mato viaja de carona. Sem manutenção, chegar ao destino pode ser incerto. Tem muitos ônibus aí que estão em péssimas condições mesmo, que pneu careca, motor, parece que não tem feito manutenção. Inclusive coloca em risco também a vida dos passageiros. Certeza mesmo é a indignação com o transporte que vive lotado de problemas. O ônibus da gente sobe, tem hora que ele não deixa nem a gente subir direito. Quando vai subindo, eles vai saindo. E a gente de idade não tem muito, né? Firmeza, assim. Fica esperando de final de semana, dia de sábado, mesmo quando a gente vai no centro, é 1 hora no ponto de ônibus esperando. Eu acho um absurdo, né? Porque o ônibus aqui demora demais, demora muito. Qualquer bairro que a gente vai aqui é 1h30, 1h40 esperando o ônibus. Você paga R$ 2,70 no ônibus e você vê o ônibus, né? Precário, né? As reclamações dos usuários não resultaram em mudanças. Desde 1974, a ABC Transportes opera sozinha na cidade. E no ano passado, o contrato da empresa foi renovado por mais 10 anos. O que deveria ser alternativa, na prática, não serve de opção. As vans do transporte complementar também rodam com pneus totalmente lisos. Os veículos são velhos, cheios de improvisações. São 77 permissionários em Taubaté, que têm um contrato renovado a cada 6 meses. Eu evito de pegar tercetal. Eu peguei agora porque fazia quase 1h30 que eu estou no ponto do ônibus e não conseguia ônibus. Tá horrível.
E a rodoviária velha, que concentra as linhas urbanas, também faz jus ao nome. As grades de proteção dos bancos sumiram e os passageiros convivem com a sujeira. Esta semana, a Comissão de Transportes da Câmara fez uma vistoria no terminal e prometeu cobrar a Prefeitura. Como que é possível uma empresa ser responsável pelo transporte coletivo de Taubaté durante 41 anos, oferecendo à população um serviço nessas condições aí? Não bastassem os atrasos, as superlotações, agora os passageiros também são obrigados a conviver com o risco de não chegar ao destino. A ABC teve o contrato renovado por 10 anos na cidade. E o transporte alternativo de Taubaté? Por telefone, o presidente dos permissionários, Luiz Hidalgo Urbano da Silva, lavou as mãos. Ele disse que a responsabilidade dos pneus carecas nas vans é da prefeitura, que faz 2 vistorias por ano e que uma delas está prevista para o início de março. Só que os donos das vans acham normal trafegar com pneu careca? Como vimos aí na reportagem, para o trabalhador que depende do transporte público, TCTAL e ABC não dão segurança ao usuário. Procuramos a Secretaria de Mobilidade Urbana para uma entrevista, mas a titular da pasta, Dolores Moreno Pino, está fora da cidade. Em nota, a Prefeitura informou que está verificando as denúncias e será realizada uma vistoria nos veículos da empresa ABC, a fim de tomar as providências cabíveis. A ABC não retornou às nossas ligações. E em Taubaté não é só o transporte público que apresenta insegurança e perigo. A rodoviária nova, parcialmente interditada, continua tendo movimento de passageiros e funcionários trabalhando no local. Isso porque o local para onde as empresas de ônibus e os comerciantes deveriam ser deslocados ainda não está pronto. O estacionamento ao lado do terminal, onde a rodoviária nova seria transferida provisoriamente, está assim, sem nenhuma movimentação. A Prefeitura havia garantido que até o final desta semana já estariam trabalhando normalmente aqui as empresas de ônibus e comerciantes. Mas contêineres onde serão instalados os guichês ainda não chegaram. Nós estamos aguardando as empresas de ônibus que vão vender as suas passagens, montar os containers para atender a população. Então a gente está só aguardando essa definição, já entramos num acordo efetivo, já definimos os locais. Assim que eles já conseguirem montar a estrutura deles aqui, a gente imediatamente aí se encerra mesmo a atividade da rodoviária 100%. Enquanto isso, a situação dentro do terminal continua a mesma, mostrada no início da semana pelo Band Cidade. Essa parte aqui dos comerciantes continua interditada por causa do risco do telhado ceder. Mas olha que curioso, bem ao lado ficam os guichês das empresas de ônibus que continuam funcionando normalmente. Os guichês são uma questão operacional, eles não conseguem mudar a estrutura dele porque eles precisam de rede, né? Precisam de ar-condicionado por conta dos equipamentos, porque eles podem entrar em colapso, precisa emitir as passagens, então é uma questão específica mais de logística mesmo. Apesar dele garantir que a área dos guichês está sendo monitorada para evitar acidentes, quem trabalha no local não se sente seguro. Sem avisar que estávamos gravando, conversei com um funcionário e ele admitiu que está com medo. Não, a gente está esperando o pessoal da prefeitura conseguir o container, né, que vai montar lá no estacionamento. Até hoje ninguém falou nada. Entendi. A gente está esperando só eles fazerem isso. A Defesa Civil condenou aqui. Vocês ficam com medo de trabalhar aqui? Como que é? Fica, né? Mas fazer o quê? Enquanto não monta lá, já não pode sair. A preocupação não é só de quem trabalha na rodoviária. Os passageiros também temem andar por aqui. É um descaso com o público, com quem precisa. Poxa, as pessoas idosas, com criança, o que elas vão fazer? Vou ficar de pé esperando? Já os comerciantes reclamam que são os únicos prejudicados com a interdição. Alguns deles resolveram, por iniciativa própria, atender do lado de fora, em frente à rodoviária. A gente não tem uma saída, a gente não tem uma resposta certa. O que vai ser da gente? São pessoas, passageiros, que estão com fome, que estão com sede e ninguém está se preocupando com esse lado também. Houve uma reivindicação deles para a gente fazer uma contrapartida, né, com relação ao aluguel. A gente está avaliando isso, a gente entende a situação, então a gente vai sentar e discutir para que a gente possa minimizar aí o prejuízo para todo mundo, inclusive para nós da prefeitura também é um transtorno enorme.
Sobre a contratação dos contêineres para a instalação dos guichês, a Pássaro Marrom informou em nota que as providências necessárias para a adequação do novo local de atendimento já estão sendo tomadas juntamente com a Prefeitura e que trabalha para que a transferência seja o mais rápido possível. Mas a empresa não comentou o risco em que os funcionários correm, já que continuam trabalhando dentro do terminal. Uma mulher morreu em Caraguatatuba com suspeita de dengue. Trata-se de uma idosa de 62 anos, moradora do bairro Martim de Sá. A Secretaria Municipal de Saúde ainda aguarda o resultado de exames. Se confirmada, será a segunda morte por dengue este ano na cidade. Em janeiro, uma mulher de 39 anos faleceu com o tipo hemorrágico da doença. Ainda de acordo com a Secretaria de Saúde, Caraguatatuba registrou até o último dia 24 de fevereiro 1.733 notificações. 715 casos foram confirmados e outros 333 estão sendo investigados. Em todo o estado de São Paulo, somente em janeiro, mais de 5.300 pessoas contraíram dengue. 7 mortes foram registradas na semana, né? E na semana que vem, a Secretaria Estadual de Saúde deve divulgar o balanço do mês de fevereiro. Os espetáculos previstos no Teatro Municipal de São José dos Campos, localizado no shopping do centro, estão sendo remanejados para outros espaços culturais. O teatro foi interditado pela Justiça para que seja feita mais uma saída de emergência no local. O juiz Luiz Guilherme Cursino de Moura Santos, da 2ª Vara da Fazenda Pública, proibiu a realização de qualquer evento e também a entrada de pessoas até o Corpo de Bombeiros expedir o auto de vistoria. A Fundação Cultural Cassiano Ricardo, responsável pelo teatro, se comprometeu em atender às exigências. Veja a seguir aqui no Band Cidade. Termina a greve na GM de São José dos Campos. E no Momento Rio Vivo, a atualização do nível das represas do Rio Paraíba do Sul. Agora são 7 horas e 1 minuto. A gente volta já já.